E aí, pessoal, hoje tem jogo do Grêmio e hoje também a gente está aqui para comentar sobre a velha história da Ive e do Sistema Azul, porque a definição de mico parece que Fabiano Baldasso mudou. Mudamos a definição de mico aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar disso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos começar com o jogo. O Grêmio joga logo mais com o Novo Hamburgo, uma partida valendo vaga na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Importante para o Grêmio essa partida de hoje. E o Grêmio vai com titulares. A tendência no momento é que jogue Michael e Matheus Henrique no meio campo, mantendo o restante do time. Curiosidade importante do jogo, Thiago Neves não foi relacionado. Segue em tratamento, segue tentando buscar uma melhor forma física para voltar. Uma pena, perdeu esses 3 jogos, aí podia estar readquirindo a condição de jogo para chegar mais forte. Estou pensando, inclusive, em fazer algo só sobre isso, porque, olha, tá difícil, o torcedor está incomodado com isso, porque sabia do seu potencial e da sua possibilidade aqui no Grêmio, e isso está incomodando o torcedor. Vamos falar do mico? Vamos. Por que eu estou chamando esse assunto aqui? Porque a gente sabe, é normal isso nas relações de futebol, quando alguém vem para o meu time, eu tenho uma tendência a achar ele melhor do que ele é. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com o Grêmio, acontece com o Inter. E isso aconteceu, de certa forma, com esse negócio envolvendo o Yuri Alberto, atacante do Internacional, que eu acho bom jogador, tá? Sempre achei, independente de vir para o Inter ou não, eu acho que é um jogador que podia ter sucesso por aqui. Mas teve um imbróglio com o Santos. E lá o Santos... A história é a seguinte, o Inter faz uma proposta, o jogador em fim de contrato, essa proposta foi registrada na Federação Paulista e em cima desse registro, se podia ou não, o Santos podia ou não bancar isso. E parece que bancou. Tem lá uma data para pagar, mas parece que bancou. Quando fez isso, não se sabe se é verdade ou não e tal, a gente viu uma série de mudanças de posicionamento aqui. O excepcional, o contrato deixou a ser o excepcional. O valor que ia de graça passou a ser um jogador caro. E o pior, eu já vi de tudo aqui. Eu já vi de tudo no Rio Grande do Sul. Mas eu nunca tinha visto um jogador perder futebol porque o contrato não deu certo. Eu já vi o jogador machucar e perder futebol. Eu já vi o esquema tático piorar e perder futebol. Agora, um contrato fazer o jogador jogar menos eu nunca tinha visto. E foi o que nós vimos aqui. E isso reforça a tese das narrativas positivas do que se chama de IVE e do que se chama de Sistema Azul. Por quê? Porque essa situação acaba, como é que pode ontem ser uma coisa e hoje é outra? Só porque o contrato não deu certo. Sobretudo quando tu projeta esse jogador para dentro do campo. E é o que a gente está vendo, é só ler. É só ler. Pega, lê, tá tudo certo. Olha, a internet tem uma coisa fantástica, que é a tal da coerência cobrada através de antigos posts. É fácil. O tempo é mortal para a opinião. É mortal para a opinião. É óbvio que a gente precisa contextualizar, mas não em 2 semanas. A gente contextualiza. Eu, por exemplo, critiquei o Diego Souza quando ele chegou. Lá no início, antes dele ser contratado, não vai dar, deu. Tá ali, mordi a língua, tá tudo certo, tá escrito. Tá escrito, é só pegar. Então, isso é da vida. É da vida. Mas não em 1 semana. Não em 1 semana. E é o que a gente está vendo de certa forma. Por isso é que eu pergunto para o senhor Fabiano Baldasso, mais uma vez, utilizando aqui esse espaço onde a gente conversa sobre as coisas, onde a gente acaba apanhando muitas vezes, né? Vocês lembram? O mico que foi o Caio Henrique, o mico que foi adiar o pagamento dos salários dos jogadores, o mico. E agora, Baldasso, mudamos a definição de mico? Mudamos a forma... o mico agora tem outro nome? Ou nesse caso aí não é mico? Nesse caso aí é uma simples negociação. Ontem eu vi a live, uma negociação complexa que o Internacional tentou, mudou até a forma, até a postura da voz, o Baldasso mudou. Baldasso, mico, pagou vale sim, e tem que engolir, e tem que falar, engole o choro e caminha. Entendeu? Porque mico é mico, mico não tem fronteira, mico não tem clube, mico não tem nada. Então criamos uma nova definição de mico, porque esse foi acima dos micos ditos, sobretudo esses que são
que enchem a boca para falar dos micos do Grêmio. Portanto, vivemos o dia para ver um jogador deixar de ser bom porque mudou o contrato. Essa é inédita na história do futebol das galáxias. Lembrando que essa era a maior contratação da história da humanidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.